Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês um pouco de como as curvas funcionam no Alight Motion, que é uma coisa que vocês me pediram pra fazer e eu acho bem interessante, porque quando eu comecei a editar eu não achei nenhum vídeo que explicasse realmente como elas funcionavam, e se tivesse um vídeo desse, eu tenho certeza que teria me ajudado muito. Então eu vou dar uma explicada básica aqui pra vocês. Curva, gente, só pra a gente esclarecer aqui, elas vão ser usadas toda vez que você usar desse negocinho aqui que é chamado de keyframe. Quando tiver mais de um, a curva ela vai estar no meio dele. O que acontece? Esse keyframe, ele vai fazer uma mudança, seja no tamanho, seja... Enfim, gente, pode distorcer a imagem, ele pode fazer várias coisas, mas quando tem um keyframe, você vai mudar isso. Então, por exemplo, nesse aqui primeiro que eu coloquei, a foto tá bem pequenininha, e nesse segundo, a foto tá em toda a tela. A curva nada mais é do que tipo um determinante da velocidade que essa movimentação vai acontecer. Então, aqui, gente, nesse exemplo, tá sem curva nenhuma. Então, o movimento fica assim. Ele fica todo igual, do início ao fim. Agora, se eu adicionar uma curva, as curvas ficam aqui, ó. Então, essa aqui, ó... Opa! Essa curva aqui é a curva padrão, que no caso não é uma curva, é sem curva. Agora, curvas para cima vão fazer que o seu movimento ele seja mais rápido no início. Então ele vai começar rápido e vai terminar lento. Por quê? Gente, esse cursor aqui, ó, é onde o seu vídeo tá. Então, se eu botar aqui no início, a gente tá vendo que o movimento vai ser bem grande, ó. Aqui. Se você botar aqui no final, ele vai ser quase nulo, porque ele já vai ter praticamente chegado no destino dele, entendeu? Então, quando você usa uma curva pra cima, o seu movimento vai ser mais rápido no início do seu vídeo aqui, tipo, do clipe. Quando você usa, assim, as curvas mais usadas são essa pra cima, ao contrário pra baixo, que vai fazer exatamente o contrário. Então, no início, o seu movimento vai ser quase nulo e ele vai ser muito mais rápido no final. Então, seu movimento vai acontecer praticamente no final do vídeo. E a terceira curva é essa daqui, ó. Essa daqui, o que vai acontecer? Como vocês conseguem ver aqui pelo cursor e por ela, o movimento maior, ele vai acontecer no meio. Então, ele vai começar quase nulo, aqui no meio ele vai ter um pico e ele vai terminar quase nulo também. Eu já vou mostrar pra vocês na prática isso, pra dar pra entender melhor. Mas só pra falar que as mesmas curvas, elas têm intensidades diferentes. Então, por exemplo, se eu botar aqui no máximo, ó, essa curva vai se acentuar muito mais. Então, no início ela vai se mexer muito menos e no meio ela vai se mexer muito, muito mais. Se eu botar assim, ela bem pequenininha, isso vai ser mais suave, vai ser menos, sabe? Essa diferença vai ser menor. A curva também tem vários jeitos de fazer. Tem assim, tem assim, tem gente que faz a curva assim, tem gente que faz assim, e também aquilo de ela ser acentuada. A curva que eu mais uso é assim, que eu deixo a mesma distância aqui nesse retângulo dessa e dessa bolinha. Mas às vezes eu também uso assim, mas a que eu mais uso mesmo é essa aqui. E também tem aquilo da intensidade dela. Então, por exemplo, se você colocar os dois aqui, ó, ela vai ficar muito acentuada. Então, o movimento vai acontecer praticamente todinho
aqui no início e depois não vai acontecer praticamente nada. Já se você colocar ela bem pouquinho assim, ó, esse movimento vai ser muito mais leve, sabe? Distribuído, ele não vai acontecer tão rápido. Então, acho que deu pra entender um pouco, né? Agora eu vou mostrar pra vocês na prática. Eu vou colocar uma curva pra cima aqui e vocês vão ver a diferença que vai fazer nesse meu clipe aqui. Então, eu vou colocar essa curva aqui e olha como ela vai muito mais rápido no início do que no final. Tá vendo? O movimento dela foi praticamente todo no início. Agora, olha aqui ela sem curva. Então, tem bastante diferença, olha, com curva sem curva. A mesma coisa se eu usar uma curva para baixo, com curva, sem curva. E aqui a curva, essa aqui que eu não sei o nome, curva no meio, não sei. Ó, o movimento aconteceu mais na metade. Então aqui eu vou botar na prática essas curvas pra gente entender melhor. Aqui, gente, eu fiz tipo de uma transição. Então, por exemplo, é muito usada em Vine. É uma transição bem simples, mas é só pra mostrar pra vocês. Aqui é ela sem curva nenhuma. E olha como ela fica feia, digamos assim. Olha, você consegue ver totalmente o que tá acontecendo e ela fica bem feia. Agora, a gente vai adicionar curvas nessa transição. Então, aqui, gente, vamos pensar comigo, tá? A transição, ela acontece aqui, né? Certo? Quando os dois clipes se encontram. Então, nesse clipe aqui, você vai querer que o movimento maior aconteça aqui no final. E nesse clipe aqui, você vai querer que aconteça no início, porque aí as duas vão se encontrar e fazer a transição. Então, o que a gente vai fazer? Como eu já falei pra vocês, se aqui nesse clipe eu quero a curva no final, a curva vai ser pra baixo, certo? Porque pra baixo deixa o movimento maior no final do clipe. Já nesse aqui, eu quero que o movimento maior aconteça no início, para ele se encontrar com o outro. Então, a minha curva vai ser ao contrário, ela vai ser para cima. Então, a curva assim, para cima, vai fazer que o movimento maior fique no início do vídeo. Agora, eu vou mostrar para vocês o resultado dessa transição usando curvas. Olha como ficou 1000 vezes melhor. Tá vendo? Gente, aqui uma dica pra vocês, para as transições ficarem ainda melhores e serem mais fáceis de fazer. Por exemplo, quando eu fiz aqui a minha curva, né? Agora, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos no canto inferior esquerdo e eu vou copiar essa curva. Agora eu venho no meu próximo clipe. Vou lá na curva de novo nos 3 pontinhos, dessa vez eu vou aqui em colar curva. Ok, mas vai ficar errado, né? Porque esse aqui vai ficar no final também. Aí o que você vai fazer é clicar aqui, ó, nessas setinhas pra inverter. E essa curva vai ser invertida, então ela tá igual, só que ela tá no início. E olha, vai ficar melhor ainda agora. Agora eu vou dar um exemplo pra vocês de como funciona a curva no meio. Eu vou pegar aqui uma foto do meu quadro de química. Ignorem, mas é só para dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui o virar camada e eu vou fazer com que aqui ele dê um giro de 360 graus. Pronto. Então, sem curva nenhuma, nosso giro fica assim, ó. Tá vendo? Agora,
Deixa eu cortar aqui esse final. Agora eu vou mostrar pra vocês usando uma curva. Então, eu vou vir aqui e vou usar... Aqui, ó, gente, no Alight Motion já tem umas curvas pré-definidas. Então, quando eu quero fazer essa, eu clico aqui e aí eu só ajusto. Então, assim eu acho que ela é meio sem graça. Então, eu arrasto essa bolinha mais pra cá e essa mais pra cá. Assim ela fica mais acentuada. Agora, vocês vão ver o resultado e a diferença que deu. Viram, gente? Então, o movimento maior, ele aconteceu no meio. Então, ele começou lento, teve um pico aqui no meio e terminou lento também. Então, é assim que essa curva no meio funciona. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha dado para entender como que funcionam as curvas. E então foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E até o próximo vídeo. Tchau!